Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto. Estou gravando mais este vídeo a respeito do tema oração. Todas as quintas-feiras nós temos os nossos estudos bíblicos lá no templo, na igreja, e devido a essa situação que estamos vivendo, nós estamos enviando então esses estudos através do YouTube. Quero falar hoje sobre o segredo das respostas às nossas orações. E o segredo é o alinhamento das nossas orações à pessoa de Deus. Talvez você pergunte, como é que eu posso ter a convicção, como eu posso ter a certeza que as minhas orações estão sendo ouvidas e que elas podem ser respondidas por Deus? Então vamos estudar a esse respeito. E quando nós falamos de oração, nós não podemos deixar de fora a oração modelo deixada pelo Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, nós lemos algumas recomendações de Jesus a respeito da oração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não vou ler todo o texto, vou colocá-lo na tela para que você possa acompanhar. Mas o texto se encontra em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15, onde está incluída dentro desse contexto aí a oração do Pai Nosso. Bom, Jesus ensinou a respeito da oração, e quando ele fala a respeito da oração, ele vai nos mostrar nessa passagem bíblica algumas coisas que nós não devemos fazer e outras coisas que nós devemos fazer na nossa oração. E se você quer fazer alguma coisa na sua oração que Jesus disse para você não fazer, então você está divergindo de Deus, você está contrariando, você está ficando desalinhado em relação a Deus. E uma oração desalinhada a Deus, ela pode ser considerada uma oração? Bom, em tese sim, né? Porque todo pedido, né, a um ente superior, ele pode ser considerado uma oração. Só que não é uma oração direcionada a Deus. A pessoa ela pode até achar que ela orou ao Senhor, mas na verdade ela não orou. Oração é um tema tão importante na Bíblia que o termo oração, súplica, intercessão, ele aparece mais de 370 vezes na Bíblia. Oração e os seus termos semelhantes. Então a Bíblia ela pode ser considerada um livro de oração. Nós temos mais de 650 orações na Bíblia, sem contarmos, por exemplo, o livro de Salmos, que é um livro de cânticos, mas que também é um livro de oração. Bom, mas o que nós temos que fazer e o que nós devemos evitar nas nossas orações? Eu vou então iniciar dizendo o que Jesus ensinou a respeito daquilo que nós não devemos fazer na oração. Em primeiro lugar, ele diz que você não deve usar de hipocrisia. Você pode ler no versículo 5 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então vejam só, ele disse, não sejas como os hipócritas. Uma das coisas que nós precisamos evitar na oração é a hipocrisia. A hipocrisia, ela não é a oração feita com hipocrisia, ela não é direcionada a Deus. Mas ela é direcionada a quem? Ela é direcionada aos homens, ou seja, ela está num nível horizontal. A oração a Deus, ela tem que estar no nível vertical. A oração horizontal ela é feita para os próprios homens. Ela não tem como objetivo falar com Deus. Então ele diz, não seja como os hipócritas,
que se comprazem em orar. Eles gostam de orar, eles têm prazer em orar, eles têm alegria em orar. E como é que eles fazem isso? Eles ficam em pé nas sinagogas, ficam nas esquinas das ruas, para que as pessoas olhem para eles e digam: ali está um homem de oração, ali está uma mulher de oração. Então, qual é o objetivo dessas pessoas que oram? Não é falar com Deus. O objetivo delas é serem vistos pelos homens, para receber o louvor das pessoas. Então, o objetivo dessa oração hipócrita é a própria pessoa, é o próprio indivíduo que ora. Ou seja, eles oram para si próprios, eles oram para os homens, mas não oram para Deus. Em segundo lugar, Jesus também disse que nós precisamos evitar uma outra coisa na oração. Ele diz assim, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Então você não deve fazer a oração do gentio. Qual é a oração do gentio? É a oração egoísta, é a oração ambiciosa, é aquela oração materialista. O que significa isso? Que hoje, por exemplo, nós temos muitos movimentos de oração. Nós temos muitos grupos que convidam para a oração. Na verdade, esses movimentos, embora seja de oração, eles não são movimentos espirituais. Eles são, na verdade, movimentos materialistas, que buscam apenas a satisfação pessoal. Eles saem realizando essas orações, mas eles buscam apenas os interesses próprios. Eles buscam, por exemplo, a prosperidade financeira, uma bênção pessoal. Então, cuidado com aquilo que as pessoas estão prometendo a você, convidando você para cultos de oração, para correntes de oração, prometendo que você vai receber muitas bênçãos, você vai receber isso ou aquilo. E você, muitas vezes movido pelo egoísmo, movido pela ganância, movido por essa ambição, você acaba buscando esses grupos e participando, né, do método A, B, C, X, Y, Z. Quando as pessoas começam a dizer: olha, se você participar desse movimento de oração, seguir o método tal, lá no final você vai receber a sua bênção, Deus vai te abençoar. E se você participar dessa campanha, da corrente tal, você vai conquistar todas as coisas que você quer. Campanhas, por exemplo, com visualização do futuro, onde estou e onde eu quero chegar. Então, esses movimentos, né, eles incentivam a pessoa a orar. E a pessoa vai lá, ora, pede, continua pedindo, até que aquele pedido se torne realidade. Ora, essas pessoas estão orando com qual finalidade? Qual é o objetivo? Eles querem apenas satisfazer os seus interesses pessoais, os seus interesses próprios. Eles não querem um crescimento espiritual. Eles não querem mais comunhão com Deus. Querem apenas a prosperidade material. Talvez você pergunte: pastor, tem algum problema então eu participar de um grupo de oração? Tem algum problema eu querer prosperar na minha vida? Tem algum problema eu querer participar desse movimento, ser rico, ter dinheiro? Bom, a resposta é não, não existe nenhum problema. Claro que não há problema em você querer ser rico, ter dinheiro. Todavia, não pense que você vai ter mais comunhão com Deus se você tiver mais dinheiro, se você prosperar mais, se você alimentar a sua ambição. Não é isso que vai fazer você ter comunhão com o Senhor. Não é isso que vai fazer você crescer espiritualmente. Então, o problema, segundo a Bíblia, é a motivação. São os motivos errados que te levam a participar desse tipo
de oração. Não seja como os gentios. Não deixe Deus fora da sua oração. A motivação desses pedidos não é o crescimento espiritual. A motivação desses pedidos é o egoísmo. É fazer o meu pedido, fazer a minha oração, é buscar a minha bênção. É tudo meu, 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 meu e meu. Então você só tem como centro dessa oração uma única pessoa, você mesmo. Deus não é o centro é você. Então Jesus diz para você não orar motivado por essa ambição. Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele também adverte. Pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios deleites, no seu próprio prazer. Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então esse tipo de oração é uma oração onde Deus fica de fora. O próprio Tiago ainda adverte dizendo o seguinte, quando as pessoas dizem, eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 16. Então, quando você ora deixando Deus de fora, isso está errado. Qual é a forma correta, então, de orar? Como eu posso buscar um alinhamento com Deus? Então, quero deixar para você 2 conselhos. Em primeiro lugar, Jesus disse que quando você orar, você deve buscar a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, ele ensina exatamente isso. No versículo 10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar a vontade de Deus, buscar realizar a vontade de Deus, fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida, é esse alinhamento. Não é Deus que tem que se adaptar a nós. Somos nós que vamos nos adaptar a Ele. Somos nós que vamos nos alinhar à vontade de Deus. Não é Deus que realiza a nossa vontade. Somos nós que realizamos a vontade de Deus. Estamos aqui para isso. Então, na nossa oração, nós temos que dizer, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Lá em Lucas capítulo 22, versículos de 40 a 43, Jesus, na sua própria oração, sendo Ele o próprio Deus, Ele busca esse alinhamento com o Pai. Ele diz assim, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles uma distância e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Ora, quando nós buscamos a vontade de Deus, nós temos a certeza, a plena convicção de que a nossa oração será respondida. Não é isso que você quer? Não é esse o desejo do seu coração? Ter a certeza de que a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida? Então, quando você alinha a sua vida, a sua oração, os seus pedidos à vontade de Deus, você pode ter a certeza de que a vontade de Deus será cumprida. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos de 14 e 15, diz assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, preste bem atenção, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos,
sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vejam só, João está dizendo da certeza de que a vontade de Deus vai se cumprir e que aquele nosso pedido, estando alinhado à vontade de Deus, ele também será realizado. Como é que é isso? Ele diz assim: nós temos a confiança, nele, em Jesus. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ou seja, de Jesus, de Deus, ele vai nos ouvir. Ora, se você sabe que ele está ouvindo você no seu pedido, então você sabe que você está alcançando as petições que você fez, porque ele está ouvindo, então ele vai realizar a sua vontade. Vejam só, eu não estou dizendo que Deus vai fazer todas as nossas vontades, mas aquelas vontades que estão alinhadas à sua vontade. Então a busca do alinhamento da nossa vontade à vontade de Deus, ela é imprescindível para que as nossas orações sejam atendidas. Em segundo lugar, a segunda forma de alinhar a nossa vida a Deus é através da consagração da nossa vida. No versículo 13, Jesus diz assim: não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Ora, quando é que Deus nos livra do mal e não nos deixa cair em tentação? Não nos conduz à tentação. É quando nós consagramos a nossa vida a Deus. Através da consagração da nossa vida a Deus, nós estamos alinhando também as nossas orações. Lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos de 12 a 15, nós lemos as seguintes palavras. Salomão havia construído o templo, ele estava naquela noite orando a Deus, e diz a palavra de Deus no versículo 12 do capítulo 7 do segundo livro de Crônicas. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo o seguinte, que se o seu povo fizer 4 coisas, ele fará 3 coisas na nossa vida e na terra. Ele diz, se o povo, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a face de Deus, e quarto, se converter dos seus caminhos de maldade, parar de pecar. Então Deus está dizendo, se o meu povo, então ele não está falando dos incrédulos, dos materialistas, daqueles que não acreditam em Deus. Ele está falando daqueles que dizem que acreditam em Deus, que têm uma religião e que diz que servem a Deus. Então esse povo de Deus, ele precisa fazer 4 coisas. Primeiro, precisa se humilhar. Precisamos deixar de achar que nós somos tão grandes, tão importantes assim. E mesmo aqueles que são materialistas e não creem em Deus, agora estão experimentando exatamente isso. Todos nós estamos sendo igualados, tanto pequenos, quanto a classe média e até mesmo a classe mais alta. Todo mundo está perdendo. Todo mundo está perdendo. Todos nós estamos sendo igualados. E quando nós sofrermos alguma coisa nesse sentido, então Deus diz, quando eu enviar a peste entre o meu povo, o povo precisa fazer 4 coisas. Primeiro, se humilhar. Então, precisamos colocar o nosso rosto no pó. Segundo, nós precisamos orar mais. Precisamos ser pessoas de mais oração. Você precisa orar mais. Terceiro, você precisa buscar a face de Deus.
E quarto, você precisa se converter dos seus maus caminhos. Você precisa parar de pecar na sua vida. É o povo de Deus que tem que parar de fazer essas coisas. E Deus diz, se você fizer essas 4 coisas, então eu farei 3 coisas na sua vida. Primeiro, eu vou ouvir dos céus a sua oração. Segundo, eu vou perdoar os seus pecados. E terceiro, eu sararei a sua terra. Eu trarei a cura para este planeta. Eu trarei cura para esta nação. Eu trarei cura para todas as pessoas. O que está faltando para a terra ser curada? Seria cumprir a nossa parte? Então que nesta hora nós possamos pensar nisso. E o texto então, lá de Crônicas, encerra dizendo o seguinte: Deus diz assim: agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Tudo que você precisa fazer é orar ao Senhor. Que hoje você possa praticar mais a oração. Que você possa se colocar diante de Deus em oração. Nós vamos, neste momento, ouvir um hino. Enquanto ouvimos este hino, eu quero que você ore a Deus, com a sua família, ore com as pessoas que estão ao seu redor. Use este momento para a sua oração em família. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós continuaremos os nossos estudos sobre oração e que Deus continue a abençoar a você, guardar e proteger, e até a próxima quinta, se Deus assim permitir. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só assim hás de ver que o Senhor tem poder quando